E para ficar claro, eu vou falar aqui agora sobre o livro de Romanos. Por quê? Quando você pega Efésios, no capítulo 2 e 9, que vai falar que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, o texto vai se encaixar perfeitamente em Romanos. Por quê? Paulo escreveu Efésios, Paulo escreveu Romanos. Todos os textos que a gente viu falam da importância das obras, porém eu estou te dizendo que obras têm 3 sentidos totalmente distintos. Você viu que eu li texto que falava sobre obras no sentido de conduta em relação à palavra de Deus. Conduta em relação de ser luz, ser sal, para que a gente possa ser salvo. Já em outro texto eu mostrei para vocês que Jesus fala obras no sentido de sinais, prodígios e maravilhas. E agora eu vou te falar de obras em outro sentido totalmente diferente. E é esse sentido que está no livro de Efésios. Eu vou ler primeiro para você Romanos, no seu capítulo 3, no versículo 20, que diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o texto de Romanos está dizendo que nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. É obras da lei. O texto de Efésios também está fazendo referência a obras da lei. E lá na frente você vai entender melhor. Sem as obras, nenhum homem será salvo. Então, as obras da lei é que não importa para nós. E eu vou explicar lá na frente o que é obra da lei. Romanos capítulo 3, versículo também 28, continua dizendo: concluímos, pois, que todo homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então você tem um livro inteiro falando de obras da lei. Só que aí, para deixar mais claro, eu vou explicar um pouquinho, de forma rasa, que é obra da lei. No protestantismo, protestante, ele tem o seguinte: ele pegou a lei de Deus e ele dividiu em 3 categorias distintas. Quais são essas leis? Você tem a lei moral, você tem a lei cerimonial e você tem a lei civil. Qual a diferença entre uma e outra? A lei moral são os mandamentos. Você tinha a lei na antiguidade, aqueles mandamentos que eram pertinentes à lei de Moisés. A lei cerimonial, ela tratava do culto, elas são a lei do culto, a liturgia, sacrifício, festas religiosas, purificação, sacerdócio e tal. E você tinha também a questão da lei civil. A lei civil, ela era mais atrelada em relação à governança. Digamos, você tinha o rei governava o povo e tal, você tinha que ter uma lei, tipo, assim, uma Constituição Federal. Você tinha a lei civil, tratava de punição a crimes, regra de propriedade e tal, herança, administração, sistema de justiça. Você tinha uma Constituição também que o povo era obrigado a seguir. Mas nesse caso, a gente está falando de obras no sentido da moral e obras no sentido de sinais, prodígios e maravilha e obras no sentido de obras da lei. Então, como a lei ficou dividida nesses 3 pontos, você vai lembrar que lá no livro de Mateus, o próprio Jesus falou assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Aí ele diz: porém eu vos digo, qualquer que atentar para uma mulher, para cobiçar já em seu coração, comete adultério. É essa lei que a gente está vendo hoje, está debaixo dessa lei. A lei de Moisés, nenhum homem é justificado por essa lei. Então as obras pertinentes a essa lei, ela não faz parte mais do contexto atual do cristianismo, ok? E aí, creio que você entendeu. Se falar mais nada, não caia que Efésios está falando de obras no sentido de que você não precisa ter boas obras,